Fala galera aqui do canal Biologia no Papel. Hoje nós vamos falar sobre tipos de raiz. Isso mesmo, os vários tipos de raiz que as plantas podem ter. A primeira diferença aqui que eu acho importante a gente colocar, a diferença entre raiz de dicotiledônia ou eudicotiledônia e a raiz de monocotiledônia. Então, em geral, a dicotiledônia tem uma raiz pivotante. Você tem uma raiz principal com raízes secundárias, né, saindo ali da principal. Já a raiz de mono, ela é fasciculada ou raiz cabeleira. Né? De um ponto ali, a raiz central, ela acaba atrofiando e saem várias raízes de um mesmo ponto, formando ali uma raiz cabeleira, típica de gramínea, por exemplo. Ok? Mono, raiz fasciculada ou cabeleira, de raiz pivotante ou axial. Bom, pensando agora em algumas adaptações interessantes de raízes. Existe um tipo de raiz muito comum, por exemplo, no milho, que é a raiz suporte. O próprio nome já diz muito sobre essa raiz. Né? A raiz suporte, ela vai dar suporte à planta, né? Ela ajuda ali na sustentação da planta. Milho tem raízes assim, ok? Uma outra raiz importante, esta já apareceu no Enem, é a raiz respiratória, também chamada de pneumatófora. A raiz respiratória, ela respira, o objetivo é esse mesmo, respirar, pegar oxigênio. Ela aparece em plantas de mangue. O mangue, vamos lembrar, cresce num solo que é constantemente alagado, sofre influência de maré. Então esse solo alagado tem menos oxigênio. Então a raiz respiratória ela desce, penetra nesse solo alagado, depois sobe, na pontinha dela tem uma estrutura chamada de pneumatódio. O pneumatódio vai pegar oxigênio. Daí a função da raiz respiratória, típica de mangue, plantas de mangue. Não se esqueçam disso, o Enem adora cobrar mangue. Beleza? Outra raiz, outro tipo de raiz que vale a pena a gente colocar aqui é a raiz tuberosa. É uma raiz que armazena nutrientes, como por exemplo a cenoura. A cenoura é uma raiz tuberosa, assim como mandioca, né? Assim como outras raízes, né, que acabam concentrando muitos nutrientes ali, em geral, amido. Então são raízes chamadas de raízes tuberosas. Tem a cenoura, tem a mandioca, a beterraba, todas são raízes tuberosas. Bom, outra raiz importante aqui, né, importante para a gente saber, é a raiz tabular. A raiz tabular, ela parece mesmo uma tábua. Ela ajuda na sustentação da planta. Ela aparece em grandes árvores, dando sustentação, aquelas grandes árvores. Elas vão ter essa raiz tabular que pode ter secundariamente também a função de respiração. Então pode fazer também a respiração, ajudando ali na absorção de oxigênio. Então florestas tropicais tem bastante dessas raízes, né? Essas raízes são típicas nesse tipo de floresta. Continuando aqui, né, uma outra raiz que pode aparecer aí nos vestibulares é uma raiz chamada de raiz sugadora. É uma raiz parasita. Ela pode ser chamada também de raiz austória, com H, raiz austória. Ela suga nutrientes de uma planta, então ela de fato é uma raiz parasita. Exemplo, a erva de passarinho, ela retira nutrientes do xilema da planta.
Então ela é chamada de hemiparasita, ela só rouba o xilema, ela faz fotossíntese. Tem as folhas esverdeadas. As holoparasitas, como o cipó-chumbo, roubam nutrientes diretamente do floema. Então esse tipo de planta parasita, chamada de holoparasita, não faz nem mesmo fotossíntese. Pega tudo prontinho ali da planta hospedeira. Beleza? Outra raiz que vale a pena a gente comentar aqui é uma raiz chamada raiz cintura. A gente encontra esse tipo de raiz nas orquídeas. A raiz cintura, ela usa ou uma outra planta ou alguma estrutura como suporte, mas ela não é parasita, ela só está usando ali a planta que está embaixo como suporte. Então é típico de uma planta epífita como a orquídea é. Beleza? Um detalhe curioso na raiz cintura é que é muito comum nas orquídeas, a gente observa muito isso, é muito comum a ponta dessa orquídea ter uma adaptação chamada de velame. O velame, ele absorve mais água e sais, né? Então tem uma superfície de absorção muito grande. E as raízes grampiformes, um exemplo é a era, né? uma planta trepadeira. A raiz grampiforme, ela grampeia a planta que está embaixo, né? Uma forma da planta se fixar ali a uma planta que vai servir, né, para ela como um suporte. Então a era faz isso muito bem, né? Tem as raizinhas ali que como grampos, né, acabam, né, se segurando ali na árvore que está embaixo, ok? A era que tem essa folhazinha parecendo um coração, né? Daí uma das explicações para a representação do coração como ele é, né? Era considerada a deusa do casamento. Né? Aí eles pegaram ali uma folhazinha que tem esse formato de coração. Para a gente fechar aqui, né, uma raiz, né, que é muito diferentona, é chamada de raiz estranguladora. Ela é chamada de raiz estranguladora justamente porque ela estrangula a planta que está embaixo. Ok? Olha que coisa diferente, olha que coisa estranha. Ela estrangula a planta que está embaixo ali. Ok? Como é que ela faz isso? Uma figueira mata-pau, ela cresce sobre uma árvore e enrola suas raízes ali. A árvore embaixo, ela cresce em largura. Então, à medida que ela cresce em largura, ela vai sendo lentamente estrangulada pelas raízes da figueira mata-pau. Por isso que a gente diz que ela é uma raiz estranguladora, não por vontade dela, né? Isso é um processo passivo devido ao crescimento da árvore que está embaixo. Beleza? Bom, pessoal, achou essa aula legal, bacana? Compartilha com os teus amigos, dá o seu joinha aí no vídeo, curte e faça a inscrição no canal. Toda semana tem vídeo novo com foco no Enem. Beleza? Bons estudos para você!